Olá, Irmandade Literária. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada. Independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Irmandade Literária. Eu vim aqui fazendo um projeto, na verdade 3 projetos, um bem adiantado, ao qual eu vou falar agora, que é o Todos os Contos Completos de Tolstói. Modéstia à parte, eu sou o primeiro canal do YouTube a falar de todos os contos de Tolstói. Já estou no 2º volume, né? Você maratonando aqui no meu canal, você vai ver o primeiro volume da capa verde, que tem 31 contos, onde já falei de todos aqueles contos. Já estou no 2º volume, e vou falar sobre o 20º conto, que se chama O Mentiroso. Uma história, uma fábula, que todo mundo já ouviu falar, mas que é o preço da mentira, que você pode pagar muito caro por ela, né? Mas antes disso, quero agradecer aqui neste exato momento aos 501 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. E muito em breve já estou fazendo aqui, já está sendo já o sorteio do Código Macard Estela Maris. Esse vídeo ele vai ser para novembro, né? Então é bem provável, quando você estiver assistindo este vídeo, o sorteio já ter sido acontecido, né? Já foi feito o sorteio. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu vou falar aqui para você, como é uma fábula bem pequena, eu vou ler este conto para vocês aqui. Eu vou tirar um pouquinho o óculos, porque eu não consigo ler muito de longe, assim, de perto demais assim. Eu tenho um pouquinho de miopia com a astigmatismo, então eu tenho que tirar um pouquinho aqui do óculos, tá? Então vamos lá. O Mentiroso. O menino vigiava as ovelhas e, fingindo que tinha visto um lobo, começou a berrar: "Socorro! Um lobo! Um lobo!" Os mujiques vieram correndo e viram que não era verdade. Ele fez a mesma coisa 3 vezes. Então aconteceu que, um dia, apareceu um lobo de verdade. O menino começou a gritar: "Venham cá, venham depressa, um lobo!" Os mujiques pensaram, como sempre, como sempre, ele estava querendo enganar e não deram atenção. O lobo viu que não tinha nada a temer, com total liberdade, trucidou o rebanho inteiro. Eu já ouvi falar nessa história já, desse rebanho já, só que eu não sabia, né, que essa fábula aqui era de autoridade. Tolstói, bem quando eu era criança, eu fiquei sabendo sobre este conto. Aqui no Tolstói é uma bem coisa objetivo, já como você pode ter um começo e um fim, que o preço das nossas palavras, o preço da nossa mentira, que isso serve para mim, para todos nós, que às vezes por uma brincadeira de muito mau gosto, né, como essa criança, né, para comer água de ovelha, já não é tão criança, pode ser um adolescente, um jovem, que coisa séria, né, porque se toma conta de ovelhas, além de cuidar das ovelhas para elas poderem fugirem, alimentar elas, tem que defender elas de lobos, né, de predadores. E esse menino que sempre gostava de fazer piada, colocar uma peça nos mujiques, né, ele fez isso 3 vezes. Como as pessoas, os mujiques já estavam ali entendendo que aquilo é um passagem de uma pegadinha, de passagem de muito mau gosto, quando finalmente ele falou a verdade, ninguém acreditou nele, né? Parece que eu dizendo novamente que, mas o lobo não acreditando, desculpa, os mujiques não acreditando, o lobo foi lá, e estão dizendo aqui que é apenas um lobo só, né? Imagina-se que um rebanho de ovelhas, sei lá, 200, 300, né? Ele foi lá e trucidou e matou todas as ovelhas. O caso é que negócio, às vezes a gente costuma-se tanto falar a mentira, porque é tanta mentira, que quando você vai dizer a verdade, você fica você fica numa posição que é de sem credibilidade, sem valor, e é aquele de pessoa que se fala, não se escreve, né? Não se dá atenção, é uma atitude
né, que nenhuma criança juvenil estagiária faria, né? E aí, o que Tolstói quer dizer aqui, que às vezes o mentiroso ou a mentirosa, vamos colocar assim em geral, tem como é que assim, tem um preço a se pagar. Porque aqui no caso, não vamos colocar aqui uma justiça divina ou uma vingança divina. Eu acho que Deus não se vinga, Deus faz justiça, minha opinião. Deus não se vinga. Apesar que a Bíblia fala que Deus, né, vinga pelos seus justos, mas na verdade, na minha opinião, Deus faz justiça. Confesso que às vezes eu acredito em Deus, me permite aqui, eu acredito em Deus. Eu acho que, enfim, Ele está em todas as coisas. Seria muita arrogância do ser humano acreditar que nós viemos, né? Que nós viemos do nada e vamos pro nada, né? Não é bem assim, mas não vamos sair do contexto aqui deste conto. Então, né, ele perde ali a sua credibilidade, ele perde seu valor, ele perde seu caráter, e ele perde também as ovelhas, porque deve-se entender que as ovelhas poderiam tirar a lã para você fazer uma roupa, para vender aquela lã, né, ou até mesmo a carne da ovelha como alimento. Então imagine que a consequência daquela mentira dele, que até então não era mentira, mas por como ele vem com história só de mentiras, 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 e quando ele fala a verdade, o lobo faz o que faz. Então, ali, se for pegar neste lado, há várias perdas por parte do menino, que perdeu o seu valor, sua palavra, sua credibilidade, e das pessoas que acreditaram nele, né? Mas é uma pessoa que não tem o seu valor como pessoa, ser humano, mas também tem um valor econômico, né? Imagina quantas famílias foram prejudicadas por causa da mentira dele, né? Quantas famílias poderiam ser sustentadas por causa, né, por causa da carne da lã, da carne da ovelha e da lã da ovelha, né? Então imagina a consequência, o efeito colateral de muitas pessoas ter sofrido por essa infantilidade, por essa imbecilidade. É um preço que se paga muito caro por isso. Tolstói ele nos faz este alerta, né? E quantas vezes nessa vida, por causa, eu não falo por mim ou qualquer pessoa, né? A gente paga muito caro por uma mentira de uma pessoa que a gente, por citar uma pessoa que para derrubar nós fazemos uma mentira para colocar ela, tirar de uma jogada de um projeto, de uma vida. Quantas vezes a gente inventou uma mentira para poder derrubar uma pessoa, entrar no erro, né, por uma pessoa, ou para poder subir na vida, né, ou realmente por inveja, porque não vou dizer em geral, mas acho que a sociedade eu acho que, eu vou colocar em geral, o que mais está destruindo o ser humano, você vê, não é tanto mais pelo dinheiro, né? Não é tanto mais pelo poder. Eu acho que o ser humano, eu vou colocar bastante aspas que eu não vou generalizar, mas muitas vezes ele está se falhando, se destruindo por causa simplesmente da inveja. E eu sempre tenho uma coisa comigo que a inveja, ela vem muito de uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo até melhor do que ela, mas ela é tão baixa, ela é tão mesquinha, ela é tão pequena, ela não tem capacidade, ela não tem uma compreensão que outras pessoas também podem ser felizes como ela, mas ela acha que é muito, ela quer não só ter o dela, ela quer ter posse dela para ela também, ela não admite que ninguém seja mais feliz do que ela, ou que pode ter um dinheiro igual a ela, que pode ter um status melhor do que ela, com trabalho, com prudência, né? Igual neste menino aqui, que usou infantilidade, uma bobagem tão grande, né? Foi brincar com coisa séria, né? Porque você tomar conta de um rebanho de ovelhas não é uma brincadeira, você não está ali só para tomar conta, né? Você está ali, né, monitorando bem. Então, uma coisa tão pequena, tão, né, tão rara, tão assim, tão imbecil, não vou falar idiota, mas tão imbecil, né? Uma coisa tão necessidade, aonde a brincadeira, a palhaçada se torna coisa séria e grave. Porque não é só, se olhar, não é só as ovelhas ali que morreram, mas
eu acredito que houve uma consequência. O conto não conta isso, mas houve uma consequência, porque os mujiques perderam aquela ovelha, né? Imagine o prejuízo financeiro, né? Da lã, da carne, do comércio, o que poderia ser feito, né? Porque acreditaram naquele menino, que ele poderia, aquele garoto, que ele poderia tomar conta como uma pessoa séria, com prudência, fazer um trabalho sério, mas ele começou a falar tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, e ele, o dia que ele fala uma verdade que realmente aconteceu, ninguém acredita nele, e houve uma consequência. Então a consequência da mentira, a consequência da falsidade, a consequência de você achar que você pode brincar com coisa séria, até onde está o limite da mentira, até onde está o limite, se bem que não sei se mentira tem limite, né? Assim. Também nós podemos pensar um pouquinho mais, até um pouco mais além, né? Os mujiques também viram que esse menino não trabalhava sério. Depois de 3 vezes ter feito isso, será que continuaria, valia a pena ir contratando esse menino para continuar tomando conta das ovelhas? Mas também ninguém poderia imaginar, né, na cabeça do mujique, que certamente um dia esses lobos iam atacar as ovelhas deles, né? Enfim, pensa, aqui é o limite daquilo que nós fazemos, né? Seja por omissão ou o limite da falsidade, o limite da mentira, né? Até que ponto nós chegamos com as nossas palavras? Até quanto nós vamos nos responsabilizar pelas nossas palavras, pelos nossos atos? E aqui principalmente falando pela mentira, né? Você pode ter, a mentira pode ter uma consequência muito descabida, muito louca. Eu falo, quando você lê realmente Tolstói, você tem uma visão que ele te coloca sobre a atitude que as pessoas fazem e elas não tomam conhecimento disso, que é uma coisa, né, muito, muito perversa. Tolstói ele tem essa capacidade, essa habilidade de mostrar quão tão sombra e luz o ser humano pode ser ao mesmo tempo, mas às vezes na sua vaidade, no seu ego, na sua atitude tão infantil, tão pequena, o limite, né, de você inventar uma mentira, você vai fazendo e vai virando um vício, que este vício pode prejudicar muitas pessoas e eu não tomo razão disso. E interessante, né? Porque se ele mentiu 1, 2, 3 vezes, ele não houve arrependimento. Ele não viu que ele poderia fazer uma consequência. Ele sabia que poderia dar errado como deu, mas ele achou, né, aquela coisa de gente pequena, menino, né, atitude de menino, um trabalho de adulto, uma atitude de menino. Ele achou que ele poderia brincar, zoar, e que não teria consequência. Mas a vida mostrou para ele que lhe custou caro, principalmente para os mujiques, para as pessoas também. Eu acho que é isso que as pessoas não veem, né? O limite da sua vaidade, do seu ego, da sua inveja, da sua mentira. Acha que nunca terá um ponto final. Acha que nunca haverá consequências. E houve as consequências para aqueles mujiques que perderam todas as suas ovelhas. Tem uma história tão interessante aqui, eu não lembro, não sei dizer se provavelmente foi leões ou se foi ursos, mas eu acho que foi ursos. Tem uma história bíblica do profeta Eliseu. É mais ou menos quanto essa história. Meninas adolescentes foram fazer uma piada de mau gosto com a calvície de Eliseu. Eliseu ele era calvo, ele era careca, tinha poucos cabelos. Né? Eliseu que substituiu Elias. E Eliseu é considerado um grande profeta, que ele sucedeu o profeta Elias. Diz que ele era um homem tão ungido, que quando ele morreu, né, até depois da morte, um homem que caiu na cova onde ele foi enterrado, Eliseu, esse homem ressuscitou, de tão ungido, tão santo esse homem ele era. E aí, esses meninos adolescentes foram brincar, fazer uma palhaçada, zoar com a calvície dele. Diz que naquela mesma hora aquele profeta o repreendeu e apareceram 2 ursos e foram em cima e devoraram esses meninos, né? Eu achar você já viu aquela pessoa que gosta de fazer piada? Tudo tem uma piadinha, tudo é uma coisa tem um sentido e às vezes de mau gosto, e sem que a pessoa nunca te deu liberdade para você fazer aquilo. É uma consequência,
desse menino com os Mujik, né, fazer piadinha para chamar a atenção deles, mas viu o que aconteceu ali com as ovelhas. E esse caso desses adolescentes também, desses jovens adolescentes que foi fazer piada da calvície, né, tirar uma com a calvície, e eles foram devorados, eu acredito que foi por ursos. Eu acho que está no livro de Reis. Está no livro de Reis. Que foi devorado por ursos, né? Então é isso, é a consequência das nossas palavras, é a consequência errada das nossas atitudes. Isso é até para nós, né, que às vezes achamos que não tem limite, que nunca vai dar errado aquilo que nós achamos que não vai dar, né, com as nossas mentiras, né? Bom, então tá aqui então. Este foi então o 20º conto de Tolstói, do 2º volume, esse da capa roxa que vocês estão vendo aí, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Quero agradecer e vou agradecer grandemente a este momento aos 501 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. A sua inscrição é importante, mas para você me ajudar o canal a crescer, a sua participação é muito importante. Eu preciso do seu joinha, eu preciso do seu like. Ele ajuda o canal a crescer. Então, você fazendo sua inscrição e deixando o seu joinha, ajuda o canal a crescer. É muito importante. Também, se você fazer um comentário também, isso ajuda demais o canal a crescer dentro da plataforma. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço novamente aos 501 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. E para você ter assistido esse vídeo até o final. Tá certo? Um forte abraço. Fique bem e até o próximo vídeo. Não se esqueçam jamais. Sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá.